O que fazer quando o perito não cumpre o prazo para a entrega do laudo, mesmo após a determinação do juízo? É isso que vamos analisar na lição prática jurídica de número 131, de um total de 365. Vamos falar hoje sobre processo de conhecimento, sobre prova pericial e a inércia do perito em apresentar o laudo oficial em juízo. Quais serão as consequências jurídicas quando isso acontecer na prática? Muito bem, como você sabe, estamos aí esse ano com essa missão de trazer para você um conteúdo jurídico voltado a obter sucesso na defesa do executado ou como vencer o processo de conhecimento. E lá no processo de conhecimento, uma das principais estratégias para vencer é justamente produzir a prova necessária quanto aos fatos controvertidos. E quando os fatos no processo de conhecimento controvertidos são fatos técnicos ou científicos, o juiz ele vai ter que se valer do auxílio de um profissional, do perito, que é aquele profissional que tem o conhecimento necessário e específico sobre o objeto da discussão fática. E ele vai produzir uma prova respondendo, né, os quesitos apresentados pelas partes e reconhecendo ali qual é a percepção que ele, como perito, tem em relação aos fatos controvertidos. Essa prova, a prova pericial, claro, é uma prova típica, usada em certas demandas, uma prova complexa, que envolve a participação das partes. O perito é nomeado pelo juiz e o juiz, ao nomear o perito, ele determina qual é o prazo para que esse perito entregue a sua conclusão, né, a produção da sua prova. E a conclusão, a produção da prova será formalizada num documento chamado laudo pericial. Muito bem. Normalmente o juiz fixa o prazo para que o perito apresente o laudo oficial. As partes, na produção da prova pericial, podem indicar assistentes técnicos e podem apresentar quesitos para que o perito oficial responda no seu laudo oficial. Bom, o perito, ele é independente em relação às partes e é o próprio juiz que nomeia o perito. Esse perito tem que ficar vinculado ao tribunal, né? Ele é previamente cadastrado no tribunal e é feita a sua nomeação segundo os conhecimentos específicos que ele detém e que são semelhantes àqueles que estão sendo discutidos no processo. Bom, o perito tem direito a honorários periciais e a parte que requer a perícia é a parte que tem que pagar o valor dos honorários periciais. O pagamento pode ser feito de forma adiantada em até 50% e os outros 50% dos honorários do perito serão pagos ao final do processo ou no momento em que ele apresentar o laudo oficial. Mas a pergunta que surge aqui é a seguinte: se o juiz consignou um prazo para o perito entregar o laudo e decorrido o prazo o perito não entrega, o que pode acontecer nesse processo? Bom, num primeiro momento, diante da não entrega do laudo no prazo mencionado, o juiz pode intimar o perito para que ele apresente o laudo num outro prazo fixado pelo juiz, mais 10 dias, mais 15 dias. E aí o perito terá um prazo complementar para apresentar o laudo. É claro que um perito diligente, quando ele percebe que o prazo concedido pelo juiz não é suficiente para ele apresentar o laudo, para ele concluir a perícia, ele pode solicitar ao juiz que haja uma dilação desse prazo. Então, isso é uma medida, né, diligente, uma medida responsável do perito. Mas muitas vezes pode acontecer que o perito também não peça a dilação do prazo e não entregue o laudo no prazo mencionado. O juiz vai intimá-lo a entregar no prazo complementar. Agora, se mesmo diante do prazo complementar há uma nova violação desse prazo pelo perito, o que a parte, nesse caso, pode fazer? Bom, se o perito está enrolando para entregar o laudo e o processo precisa caminhar, a prova precisa ser concluída, é perfeitamente possível que o juiz de ofício, ou provocado por qualquer das partes, o juiz possa determinar, melhor dizendo, a substituição do perito. O artigo 468 do Código de Processo Civil
diz expressamente as situações em que um perito nomeado pode ser substituído por outro. Uma das circunstâncias em que o perito pode ser substituído por outro é quando o perito nomeado não tem o conhecimento técnico ou científico para fazer a perícia, ele não dá conta de fazer o laudo. Ou quando, sem motivo, o perito deixa de cumprir o encargo no prazo que foi concedido pelo juiz. Então, nessas circunstâncias, a parte provoca o juiz a substituir aquele perito por outro, ou o juiz pode fazer isso, inclusive, de ofício. Quando o juiz substitui um perito por outro, em razão da sua inércia, né, injustificada em apresentar o laudo, o Código de Processo Civil determina que esse perito que foi substituído, o perito inadimplente com a sua obrigação de produzir a prova, ele será informado diante do seu órgão de classe em relação à sua inércia. Então, o juiz vai oficiar o órgão de classe do perito. Se o perito for um médico, o Conselho Federal de Medicina; se for um engenheiro, o Conselho Federal de Engenharia. O juiz vai informar lá o órgão de classe para dizer que ele foi nomeado como um perito e não apresentou o laudo, até para ele poder responder, se for o caso lá, por alguma medida administrativa em relação ao seu órgão de classe, por não ter cumprido um dever lá previsto, né, nas regras que regulamentam o exercício daquela profissão. O juiz pode também, diante desse caso, impor multa ao perito, tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso do processo. Então, o juiz vai também poder impor uma multa ao perito diante da sua inércia, até para forçar ele a cumprir e entregar o laudo, né? O juiz pode impor uma multa ao perito para ele apresentar esse laudo sob pena de multa. O juiz pode fazer isso fundamentado no artigo 139, inciso 4. E o juiz pode também determinar que o perito substituído, no prazo de 15 dias, ele tem que devolver ao juízo o valor recebido pelo trabalho. O valor antecipado dos honorários periciais agora deverá ser devolvido pelo perito, caso ele seja substituído em razão da inércia na apresentação desse laudo. E mais que isso, além do perito ficar condenado a substituir o valor recebido pelo trabalho não realizado, ele ainda, se não devolver esse valor, ele fica impedido de exercer o cargo, né? Ele fica impedido de exercer o cargo de perito por 5 anos. Então, são essas as consequências aqui, caso o perito não apresente o laudo no prazo determinado pelo juiz. O juiz pode substituir esse perito e, se substituir, o perito vai ter o seu órgão de classe informado da sua conduta desidiosa e vai ser obrigado a devolver o valor recebido dos honorários periciais adiantados. E se ele não devolve, além dele poder ser executado pela parte que pagou, ele vai também ficar impedido de exercer o cargo de perito por 5 anos. E para forçar o perito a apresentar o laudo, antes da sua substituição, o juiz pode impor uma multa ao perito para que ele apresente o laudo no prazo de 5 dias, por exemplo, e se ele não apresentar nesse prazo complementar, vai incidir uma multa diária por descumprimento. Então, o juiz vai fundamentar aqui no 139, inciso 4. São essas, então, as consequências caso um perito não apresente, né, não entregue o laudo oficial no prazo determinado pelo juiz. É isso. Nos encontramos aí amanhã na nossa próxima lição prática jurídica do dia. Até lá.